Boa noite. Por maioria de votos, ministros do Supremo negam progressão de regime para 3 condenados na ação penal 470. Os pedidos para cumprirem as penas no regime aberto foram apresentados pelos ex-deputados Pedro Henri e Pedro Correia e o advogado Rogério Tolentino. Os 3 condenados na ação penal 470 alegavam que preenchiam os requisitos para a mudança do regime. Atualmente, Pedro Henri cumpre prisão domiciliar. Pedro Correia, que estava no regime semiaberto, foi preso semana passada acusado de fazer parte do esquema de desvio de verbas da Petrobras. E o advogado Rogério Tolentino cumpre pena no semiaberto. O relator dos agravos, ministro Luiz Roberto Barroso, negou os pedidos. Ele argumentou que enquanto os condenados não pagarem as multas que lhes foram impostas com a sentença, eles não têm direito à progressão. Basicamente é o caso, a execução penal 16 do sentenciado Pedro Correia, a dívida dele de multa já foi inscrita em dívida ativa, já está sendo cobrada pela Fazenda Pública, não há nenhuma prova nem de pagamento, nem de acordo de parcelamento, por isso não estou deferindo. No caso de Rogério Tolentino, ele agravou da decisão que exigia o pagamento da multa numa peça, em outra peça ele procura demonstrar a impossibilidade econômica de pagar, e eu vou apreciar isso separadamente. E o mesmo caso é de Pedro Henri, que igualmente não quitou a dívida, tem uma alegação de que teria sido beneficiado pelo indulto. Há uma dúvida efetiva e eu vou decidir a esse propósito separadamente. Portanto, nesse momento, nós estamos apenas reafirmando a tese que assentamos na sessão passada de que a progressão de regime depende do pagamento da multa, salvo comprovação de impossibilidade econômica. De modo que é nesse sentido, presidente, que estou encaminhando os 3 agravos regimentais e negando o provimento. A maioria dos ministros seguiu o relator. A multa dos 3 soma mais de R$2,5 milhões. Os ministros também retomaram o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre as organizações sociais. Na ADI, o Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista questionam dispositivos da Lei das Organizações e da Lei das Licitações. Essas normas dispensam licitação na celebração de contratos de gestão firmados entre o poder público e as organizações sociais para a prestação de serviços públicos de ensino, pesquisa científica, entre outros aspectos. O ministro Marco Aurélio, que tinha pedido vista, considerou inconstitucional parte dos artigos questionados. Quanto aos demais dispositivos atacados, admito-a e, no mérito, voto pela procedência parcial do pedido para declarar. E passarei o voto à secretária para efeito de anotação. 1. A inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º, inciso 2, artigo 4º, incisos 5º, 7 e 8. Artigos 5º e 6º, cabeça e parágrafo único. Artigo 7º, incisos 2, artigos 11 a 15, artigo 17, 20 e 22 da Lei 9.637/98. 2. A inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9.648/98, na parte em que inseriu o inciso 24 ao artigo 24, que não havia na redação originária da Lei das Licitações, da Lei 8.666/93, justamente para albergar essa situação concreta das organizações sociais. A repórter Carla Lucena acompanhou o restante da sessão plenária e tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E na volta do intervalo, os ministros decidiram que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que trata das organizações sociais e que acompanhamos aí na reportagem vai ser retomado na sessão de amanhã. E, William, os ministros também decidiram que a base remuneratória recebida por servidores públicos para fins de incidência do redutor do teto constitucional deve ser sob o valor bruto e não do líquido da remuneração. O caso tem repercussão geral reconhecida e a decisão deve ser adotada pelas instâncias inferiores em processos semelhantes. Voltamos ao estúdio. É com você, William.
Obrigado, Carla.